Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós hoje estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9. E queria falar com os irmãos, a respeito da máscara que eu estou usando, Os irmãos, cada vez mais e mais irmãos, graças a Deus, chegando no nosso canal e perguntando por que o uso da máscara, São irmãos novos, provavelmente, que não estavam antes com a gente, Então eu continuo avisando, porque estou fazendo alguns procedimentos dentários, mas já estou terminando os procedimentos já, graças a Deus. E dentro de mais alguns dias eu já estarei retirando a máscara, tá bom, irmãos, tá? É só por esse motivo, tá certo, tá? Mas vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 9, que diz o seguinte, A liberdade e os direitos dos apóstolos. Esse é o título da mensagem. Vamos à leitura então. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de nós, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram e o que é sagrado, comem do que é do templo?
vou repetir. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E que os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimi canturianda alabaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos, esta carta é de 1 Coríntios, precisamente o capítulo número 9, né? Do qual estamos meditando hoje, né? E Paulo aqui fala, né? Exatamente por causa da censura, né? De alguns irmãos, de algumas pessoas de dentro, de fora, né? Pessoas que queriam, que reparavam, né? A maneira de viver e de ser do apóstolo, né? E ele aqui demonstrando a eles, né?
a liberdade e os direitos dos apóstolos, né? E então, de modo que a lei, né? Toda a lei, todo o planejamento, né? Ele traz lei, estatutos e regras, né? E nós, servos de Deus, homens de Deus, principalmente os pastores, nós temos regras, né? Nós não somos pessoas que fazemos tudo o que queremos de nós mesmos. Nós temos liberdade para agir, né? Para pensar, para agir, mas tudo rigorosamente dentro da santa palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus nos exorta dizendo que tudo aquilo que façamos, sobre todas as coisas, nós precisamos exercitar o amor. Em todo e qualquer sentido, em toda e qualquer circunstância, o amor cela tudo aquilo que é feito, né, uns para com os outros. Mas não o amor sexual, o amor fraternal. O amor do qual Jesus escreveu e diz, está escrito, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por seus irmãos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Então Jesus, e a palavra cela, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E agora só restam estas três, né? A fé, a esperança e a caridade, que é o amor fraternal. E muitos confundem amor fraternal com amor sexual. Jesus nunca falou desse amor fazendo a comparação do amor sexual com o fraternal. E pura e simplesmente recomendando o amor fraternal. Aquele amor que acolhe, aquele amor que socorre, aquele amor que cura e nunca fere, nunca machuca. Né? O amor que fere e machuca é o amor sexual. Agora o amor fraternal, ele acolhe, ele não machuca, ele cura, ele sara, ele perdoa, ele ama, né? Ele ajuda em toda e qualquer circunstância, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Ele socorre. Este é o verdadeiro amor, mas é o amor fraternal, né? E não se confundir com o amor sexual. Né? A liberdade e os direitos do apóstolo. Paulo sai dizendo aos irmãos de Corinto: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Né? E Paulo falava com os irmãos dessa forma, exatamente por causa da vida que aqueles irmãos levavam antes, sem conhecer o verdadeiro Deus, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a salvação de Deus. São pessoas que viviam como animais, né? Viviam dissolutamente, sem regras, sem lei, sem limites, cada um agindo, fazendo a sua própria vontade. Né? E depois que Paulo entrou no meio dos gentios, cumprindo o ídolo de Jesus, que foi Jesus quem o chamou, foi Jesus quem o levantou, foi Jesus quem o consagrou, foi Jesus quem o enviou. Ele fazia pura e simplesmente a obra de Deus, cumprindo rigorosamente, religiosamente, o Evangelho de Cristo.
o evangelho da salvação, o evangelho da paz, da harmonia, da unidade, da prosperidade, e não da contenda, não da separação, não da dissoluções, né? Não do tititi, não do disse-me-disse, né? O tititi disse-me-disse que leva a contenda nos lares, nas famílias, que causa dissensão nos lares, nas famílias, briga de casais, separação de casais, né? É disso que Paulo estava falando, e eu falo também aqui agora, pregando o mesmo evangelho, genuíno, real e verdadeiro, né? Ou não sou eu apóstolo para os outros, né? Se não sou eu apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, Paulo pregou, eles ouviram, se converteram, aceitaram a Cristo, desceram as águas batismais, entraram em comunhão e passaram a viver em novidade de vida, com suas vidas transformadas, né? É disso que Paulo está falando. Tiveram transformações de vidas, viviam uma vida em Cristo, né? E porque de repente Paulo deixou de ser quem era na língua deles, né? Por quê? Jesus disse, está escrito, irmãos, Salmo 39, o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. E Paulo continua falando, né? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Porque com certeza censuravam alguns atos, algumas atitudes de Paulo, né? Paulo e Barnabé que estavam juntos. Alguma coisa eles faziam que eles reprovavam. Eles achavam que não poderia fazer. E Paulo continuou demonstrando, falando e demonstrando para eles que ele também tinha direito, Barnabé também tinha direito de fazer as mesmas coisas que fazia, né, os outros apóstolos, né? Inclusive ele citou aqui Cefas, citou o nome de Pedro, né, que era ali a coluna da igreja, né, de acordo com a palavra de Deus, né? Paulo citou Cefas aqui, Cefas é Pedro, para quem não sabe, né? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? E continua falando. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? Como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas, né? Provavelmente censuravam, né? Por causa da maneira de comer, maneira de beber, porque tinha irmãs na comitiva, por onde iam, né? Eram irmãs, não era mulher da vida, não eram prostitutas, não era mulher de vida fácil, eram senhoras acima de qualquer coisa, né? Dignas, honestas, respeitadas, né? Honradas, trabalhadeiras e tementes a Deus, né? Então nós precisamos olhar as pessoas com outros olhos. Aprender a olhar as pessoas, analisar, ouvir e respeitar. Sobretudo, com o temor de Deus no coração, né? Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? Como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Aleluia, Pai. Provavelmente porque eles também faziam pausa para poder se alegrar um pouquinho, né? Fora do trabalho habitual, né? Digamos ali uma festa familiar. Porque a forma que Paulo fala aqui é porque eles estavam
né, de alguma maneira, né, não vou falar se divertindo, mas descansando, estava ali arejando a mente, talvez, igual muitas pessoas gostam de fazer no dia de hoje, né, fazer um churrasquinho, uma carne assada, tomar um refrigerante, né, muitos fazem isto, né, sem bagunça, sem balbúrdia, sem nada, né, mas os linguarudos, os língua comprida, os maldizentes, os olhos grandes, os olhos gordos, né, censuram, né, censuram até o servo de Deus, não tendo no seu coração o temor de Deus, não sabendo que vocês serão julgados pelas suas próprias palavras. Vocês podem acreditar, vocês serão julgados pelas suas próprias palavras, né? As suas palavras malditas, maldizentes, né, como setas atiradas, voltarão para vós com muito mais violência. Pode acreditar, né? É assim que funciona, é a lei do retorno, né? E Paulo aqui falando com os irmãos, né? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, ou como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, não pode fazer uma pausa para um descanso, para comer e beber e se alegrar com os irmãos, né? Num dia sem compromisso com a obra, e sim, né, dando atenção aos irmãos de um modo geral, né? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha ou não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Digo eu isso, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Né? Provavelmente Paulo tinha pegado ali dinheiro da bolsa para fazer uma comida melhorada ali junto com os irmãos, né? Uma carninha, tomar um refrigerante, um vinho sem álcool, sem teor alcoólico, o suco da uva, o suco da videira, né? E Paulo mostrando para eles, né, que está escrito, né? Não se tapa a boca do boi que pisa o grão, né? Não se tapa a boca. Essa lei, este mandamento foi Deus quem mandou. Foi Deus quem determinou, né? Foi Deus quem disse, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do seu leite? Paulo está demonstrando que o empregado, o funcionário, o serviçal, né, do seu patrão, ele trabalha na lavoura, desde do lavrar da terra até a colheita. E ele é o primeiro, e ele tem todo o direito de comer daqueles frutos. Ele não tem o direito de pegar daqueles frutos e vender, para fazer dinheiro, para ele poder ganhar alguns por fora. Mas de se comer, de se alimentar, ele tem o direito de comer à vontade. E Paulo mostrando aqui, tanto da lavoura como da pecuária leiteira, né? Ele tira o leite, ele é retireiro na fazenda, ele é ordenador, né? E ele trabalha com gado ali, e o patrão vende o leite para as indústrias, né? O empregado não tem direito de vender um litro de leite para fora para ninguém, mas ele pode comer, se alimentar daquele leite que ele tira diariamente, o quanto ele obedecer. Né? Cada colônia, cada colônio, cada empregado tem direito a uma latinha dele para levar para casa diariamente. No geral, os bons patrões dão 2 litros para cada empregado levar para casa, a esposa e os filhos que estão em casa. Mas se ele tiver
Se ele aguentar e quiser, ele pode tomar outros 2 ali trabalhando no trabalho. Mesmo o patrão chegando, se ele estiver tomando ali uma caneca de leite, ali comendo um leite com farinha na hora ali, sem interromper seu trabalho, trabalhando, bebendo no copo, ele não tem necessidade de encostar o copo porque o patrão chegou, não. Ele tem direito, né? É dado por Deus e os patrões sabem disso, entendem e ficam felizes de ver os seus funcionários bem alimentados. Porque o funcionário bem alimentado, ele produz de forma diferenciada no seu trabalho, né? E Paulo fala disso aqui, né? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do seu leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz também a lei o mesmo? Né? Paulo falando, mostrando que os homens diz, né? Mas os homens diz porque a lei diz. A lei de Deus é assim. A carta magna do mundo chama-se Bíblia Sagrada. O mundo tem mais de 200 países. Cada país tem a sua constituição, né? Para o seu povo obedecer às leis do seu país. Só que acima da constituição de cada país estão a Bíblia Sagrada. Para aqueles que creem, também para aqueles que não creem. Para aqueles que aceitam, para aqueles que não aceitam. A Bíblia Sagrada, ela é a carta magna de todo ser humano. Ela é a bússola de todo ser humano. De todos os juízes, não tem ninguém acima da lei. Cada cidadão, nenhum é acima da lei do seu país. Nem os juízes, eles fazem uso da lei para julgar as causas judiciais que vêm nas suas mãos, né? Nem os juízes, né? E a lei estão acima deles. Até eles são submetidos à lei. Eles têm que fazer o seu julgamento à luz da Constituição, à luz da lei, né? E os homens de Deus, sobre todas as coisas, obedecem à santa palavra de Deus. Não desobedecendo a lei do seu país, do seu estado, da sua cidade, mas sobretudo a lei de Deus, ela é sobre tudo e sobre todos. E Paulo demonstrando aqui, né? Porque na lei de Moisés está escrito, voltando um pouquinho, digo eu isso segundo os homens? Paulo pergunta. Ou não diz a lei também o mesmo? Para mostrar que a lei de Deus, a carta magna do mundo, a maior de todas elas, a que rege leis, estatutos, mandamentos e, em alguns casos, também regras, né? Mas não importa, a regra é imposta de acordo com a empresa e a necessidade da empresa, desde que ela esteja submetida às leis, os estatutos e os mandamentos, né? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, não tem Deus cuidado dos bois? Porventura, tem Deus cuidado dos bois? É claro que não. Deus não está preocupado com os bois. Deus está preocupado com o homem que ali trabalha na lavoura, desde a preparação do solo até a colheita, até o armazenamento, e também do leite, da carne, de tudo que se produz. O homem que trabalha ali, ele tem o direito de usufruir pessoalmente ali de tudo aquilo que ele produz. Não existe lei contrária que contraria, né? Pelo contrário, porque o Senhor disse e deixou escrito, e é lei, é estatuto e é mandamento, e pronto. É simples assim. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura não tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Né? Paulo mostra aqui que Deus deu esse mandamento exatamente por causa do homem que trabalha, né, que luta, que milita em todos os sentidos. Cada um na forma que é o segmento da sua empresa, do seu trabalho, né?
E Paulo aqui falava exatamente sobre o servo de Deus, sobre o servo que prega a palavra de Deus, que leva a preciosa semente andando e chorando, que volta sempre cantando, com lágrimas de alegria, trazendo nos seus mãos os feixes molhos. Né? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra, deve lavrar com esperança. E o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo mostrando que nós acolhemos todo tipo de pessoas, né? Exatamente para sair da carne e entrar no Espírito. Né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas só nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo falava exatamente de viver com seus próprios recursos, trabalhando, produzindo, para ter o direito de fazer tudo aquilo que seja necessário sobre alimentação, hospedagem, moradia, né? Para que não venha a ser blasfemado o Evangelho de Cristo, achando que sobre as más línguas, né? Falando que a pessoa está vivendo à custa da obra. Né? Mas se ainda assim for, Paulo já demonstrou aqui que Deus deu esse direito. Né? Aleluia, Pai. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Né? E que os que de contínuo estão junto do altar, participam do altar? Deus, quando chamou Moisés, e Moisés retirou o povo de Israel do Egito, né? Que Deus mandou que fosse levantado Arão e seus filhos como sacerdotes, ou seja, os levitas, para cuidarem da obra de Deus. Os levitas cuidavam de tudo que era sagrado na obra de Deus. Deus falou para Moisés que quando chegasse à terra prometida, não era para dar terra para os levitas, para dar para todas as tribos, menos para os levitas. Não era para dar terra para os levitas, para eles não se ocupar com o trabalho braçal, e se ocupar pura e simplesmente, exclusivamente, com o trabalho espiritual na obra de Deus. E como é que os levitas, se não tinham terra para plantar, cultivar e colher, para se alimentar, como é que eles sobreviveriam? Exatamente com a porcentagem de que cada tribo contribuiria e seria recolhido para os levitas. Ou seja, os 10% de tudo aquilo que produzisse era desse dinheiro que os levitas comiam, né, para se ocupar pura e exclusivamente com a obra de Deus. Deus determinou assim, e assim foi, e assim prevaleceu. E assim continua sendo para todos aqueles ministérios, né, que têm condição e queiram andar rigorosamente segundo a santa palavra de Deus. Não sabeis vós que os que administram
e o que é sagrado, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo. E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, ou seja, comem das mesmas coisas. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.